A taxa Selic saiu de 13,75 para 13,25 na última reunião, caindo meio ponto percentual. E nesse vídeo eu quero ter um papo bastante franco e honesto com você em relação a essa decisão do Banco Central. E mais, o que eu quero falar aqui com você nesse vídeo vai trazer muita clareza para você tomar decisão de investimento, seja qual for o cenário. Eu gravo esse vídeo para, claro, compartilhar com você a decisão do Banco Central, a gente se aprofundar um pouco mais, mas eu quero que, a partir desse vídeo, você fique mais tranquilo e mais tranquila para tomar suas decisões de investimentos e mais. Se você é como a maior parte das pessoas que me segue aqui nesse canal e trabalha no mercado financeiro, como é que você vai conversar com os seus clientes a respeito de investimento uma vez que a taxa de juros caiu? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, indo direto ao ponto, eu já quero colocar essa informação aqui na tela, que eu quero que você fixe ela aí com você. Olha só, taxa Selic não é causa, taxa Selic é consequência. Isso é extremamente importante você entender. Por que eu estou falando isso? Porque quando a taxa de juros se move, como aconteceu agora, é muito comum que investidores, que influenciadores, que profissionais fiquem se perguntando, meu Deus, e agora? O que eu faço? A verdade é que se você está investindo do jeito certo, ou se o seu cliente está investindo do jeito certo, sabe o que você vai fazer agora que a taxa caiu? Nada. Você não tem que fazer nada porque a taxa caiu ou porque a taxa subiu. Você precisa tomar as suas decisões de investimentos pautadas no seu planejamento. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, tá bom? Mas entenda que a taxa Selic, primeiro ponto, ela não é causa de nada, ela é consequência. A taxa Selic é o preço. Preço do dinheiro? Sim, mas não só isso. Eu trouxe aqui esse outro slide para a gente debater ele e olha só. A taxa Selic estava até ontem 13,65. Então a primeira coisa que é importante deixar claro aqui. O Copom, ele decide a taxa Selic meta, mas a taxa que impacta o nosso dia a dia não é a Selic meta, é a Selic over. E a Selic over está 0,10 abaixo da meta, historicamente é assim que acontece. Portanto, a taxa estava em 13,65. É preço. Preço do quê? Vou colocar aqui para você. Ó, é inflação, é câmbio, é desemprego e é investimento. Então, essa taxa ela está refletindo estes cenários. O que eu quero dizer com isso? Se a taxa está em 13,65, se está em 10, se está em 20, se está em 100 ou se está em 5, não é porque um grupo de pessoas se reúne lá no Copom e decide isso e seja o que Deus quiser. Não. Essa taxa ela está refletindo todo o cenário macroeconômico do nosso país e do mundo. Então, se a gente voltar, a gente teve aqui no Brasil uma taxa de 2% a um período recente. Por quê? Porque o cenário macroeconômico pedia isso, embora, na minha opinião, o Banco Central tenha deixado a taxa por muito mais tempo do que o Brasil era capaz de suportar. Mas isso é uma história para um outro vídeo. O que eu quero que você entenda é que existe uma razão técnica para isso, tá? A taxa Selic, ela vai refletir essas decisões, ou melhor dizendo, a taxa Selic vai refletir estes cenários que envolvem inflação, desemprego, câmbio, investimento das empresas, e aí tudo isso vai andando junto. Agora que a taxa saiu de 13,65 para 13,15, mudou alguma coisa? Não. E aí é um ponto que vale a pena a gente refletir. Suponha que você é um investidor, ou que o teu cliente é um investidor, e que ele tenha 100 mil reais investido em um título que paga 100% da taxa DI, portanto que paga a variação da Selic. Se uma pessoa tem 100 mil reais investido ganhando 13,65, no final do ano ela ganhou 13.650 reais. Agora, esses mesmos 100 mil reais no final do ano vai render 13.150 reais. É sério mesmo que a gente precisa se preocupar em mudar essa minha alocação de carteira por causa de 500 reais nesse contexto? Se a gente colocar a nossa energia para estudar, para se qualificar, para aprender alguma coisa, para ganhar mais, a gente vai ganhar muito mais do que 500 reais no ano, você concorda comigo? Mas o ponto que eu quero discutir aqui não é esse. O ponto que eu quero discutir aqui com você é quais são as decisões de investimentos que nós precisamos tomar e sim, quando a gente toma a decisão de investimento, a gente olha para a taxa de juros. E o que eu vou te falar agora é para simplificar toda essa história. Então, o que a gente vai fazer?
A gente vai simplesmente mudar esses quadros e a gente vai falar aqui sobre a perspectiva de investimento de qualquer pessoa. Desde aquela pessoa que está começando a investir agora os seus primeiros 10, 20, 30, 50 reais, ou até aquela pessoa multimilionária que tem bastante dinheiro investido. A gente vai olhar e dividir os nossos investimentos nesses 4 blocos que eu coloco aqui para você. Olha só, primeira coisa que o investidor precisa ter em mente é olhar para a reserva de emergência. Ponto final. Se você não tem reserva de emergência, se o teu cliente não tem reserva de emergência, esquece qualquer outra coisa. Esquece o objetivo de viagem, de comprar casa, esquece. Você precisa formar a reserva de emergência. Esse é o primeiro passo de qualquer investidor. Primeiro passo, montar a reserva de emergência, tá bom? E aí, você pode, depois disso, começar a pensar em investir para ter objetivos de curto prazo, tá bom? Se você está montando a sua reserva de emergência ou tem objetivos de curto prazo, sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai investir em renda fixa pós-fixada e fim de papo. Você vai investir em títulos que pagam a variação da Selic e fim. Acabou. Tiago, mas a Selic caiu. E daí? Qual que é o problema? Entenda que o objetivo desse investimento, da reserva de emergência, por exemplo, não é você ganhar dinheiro. Não é você ganhar R$500 a mais por ano. Não é esse o objetivo. A reserva de emergência é para trazer para você, investidor, ou para trazer para o teu cliente, você que trabalha no mercado financeiro, trazer segurança. Segurança significa, quero sacar o meu dinheiro a qualquer momento sem perda. Para isso, o investidor não olha para a rentabilidade, ele olha para a liquidez, poder sacar o dinheiro. É isso que importa. Então vai colocar o dinheiro numa LFT, ou Tesouro Selic, num fundo referenciado que aloca em títulos públicos, ou um CDB de um grande banco. Fim, acabou. Ah, Tiago, mas o CDB do grande banco paga 100% do CDI, o outro paga 110%. Qual que é a diferença? No final da história, no final do ano, quanto que vai dar de diferença? Reserva de emergência, tá? Você vai alocar aproximadamente aí de 6 meses a 12 meses das suas despesas mensais, depende do quanto que você, do seu modelo de trabalho. Mas vamos colocar aqui 6 meses das suas despesas mensais. Eu vou chutar aqui um número só para arredondar. Suponha que você queira juntar de reserva de emergência 6 meses das suas despesas mensais, tá? E que as suas despesas mensais são R$10.000. Veja, despesa, não estou falando quanto você ganha. Não é todo mundo que gasta R$10.000 por mês, aliás, a maior parte das pessoas não gasta isso. Então você vai juntar R$60.000 para formar a sua reserva de emergência. E aí, você vai ficar pensando se vai te pagar R$13,65 ou R$13,70 ou R$13,40? Que diferença que isso dá no final do ano? Não faz sentido. Percebe? Aqui você só olha para isso. Não importa para onde está a taxa de juros. Sério, não importa. Importa você ter segurança. E você vai ter segurança investindo em LFT, fundo referenciado e ainda CDB aí de bancos de bancão, banco tradicional que tem uma segurança maior, não que outros não tenham, tem o FGC e tudo mais, mas eu estou falando de emergência. Você não quer estar com o seu dinheiro em uma instituição que eventualmente está lá te provendo liquidez, mas ela teve problema e aí entrou por FGC e você não consegue sacar. É isso. Agora, depois que você forma a sua reserva de emergência, aí a gente começa a pensar em outras coisas, tá? A gente começa a pensar em aposentadoria e a gente começa a pensar em objetivos de longo prazo. É isso que você precisa pensar. A partir daqui, você começa sim a pensar em renda fixa indexada à inflação, pensando em aposentadoria, outras coisas, em renda fixa pré-fixada, renda variável ainda câmbio. Tiago, qual desses instrumentos é melhor? Não sei, depende do seu objetivo. Para algumas pessoas faz sentido pensar em renda fixa de inflação. Esse que é o grande ponto. Não existe um caminho certo que sirva para todo mundo. Para outras pessoas faz sentido pensar em renda variável, em câmbio. Qual que é o seu objetivo? Será que um dos seus objetivos de longo prazo é fazer uma viagem internacional, fazer um intercâmbio, sei lá? Ou o seu objetivo de longo prazo é fazer uma proteção patrimonial, inclusive fazendo uma separação de risco, tirando do Brasil e colocando em outro país? Não sei. Se for o teu caso, talvez você vai precisar investir em câmbio. Se não for, não. Será que o seu objetivo de longo prazo é montar uma carteira que vai te gerar dividendos? Ok, investe em ações, em fundo imobiliário. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, que a sua decisão de investimento, ela não pode ser pautada no que o Banco Central decidiu ontem ou que ele vai decidir na próxima reunião.
Se você está investindo assim, você está investindo errado. E eu não estou dizendo que a gente não olha o cenário macro. Não é isso. Eu vou te explicar como que a gente olha o cenário macro do jeito certo, para você parar de se frustrar e ficar correndo atrás de notícia. Ah, porque a taxa subiu, agora tem que fazer isso. Porque a taxa caiu, agora tem que fazer aquilo. Tá errado. Tá bom? Então, separa assim que você já vai simplificar a tua vida. Se você é novo ou nova nesse canal, o meu nome é Thiago Feitosa. Você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações para o mercado, mas para além disso eu trago estudos de caso como esse para você se aprofundar e entender mais de mercado. Então, se você é novo ou nova, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E se você trabalha no mercado financeiro, compartilhe esse vídeo com a turma que trabalha com você lá no escritório, lá na agência, para que mais pessoas possam entender isso e levar segurança para o teu cliente. E levar segurança não é levar segurança de investir só aqui no meu banco porque aqui é mais seguro, não. É segurança da informação, fazer o seu cliente ficar tranquilo. Não é uma mudança de meio ponto percentual de um dia para o outro que você vai mudar todo o teu plano. Beleza? Porque olha só, não importa o que o Banco Central decidiu ontem, importa o que o Banco Central vai fazer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. É isso que importa. O que o Banco Central decidiu ontem já foi, já está no preço. Então você não deve agir pensando nisso, tá? Então, separando isso, o que a gente vai entender é o seguinte. O cliente foi lá e fez, ou você foi lá e fez um mapeamento estratégico de investimento. Já componho a minha reserva de emergência, já está tudo certinho, estou começando a investir para minha aposentadoria e eu decidi que para investir para minha aposentadoria eu vou investir em ações pagadoras de dividendos com horizonte de longo prazo. Ok, agora o que você vai fazer? Não sei. Qual que é o seu plano? O próximo aporte que você vai fazer, como é que está a tua carteira? A sua reserva de emergência está satisfatória de acordo com as suas despesas? Se tiver, continua aportando no teu plano. Porque, veja, as decisões do Banco Central do Brasil e do mundo são decisões de curto prazo. A sua aposentadoria é para longo prazo. Que diferença faz o que o Banco Central fez ontem? E aí, o que eu quero mostrar para você agora é que a gente não olha para o que aconteceu com a taxa ontem. A gente precisa saber qual é a tendência dessa taxa, para onde ela vai, é isso que importa. Então, eu trouxe aqui uma setinha porque essa é a grande reflexão. E para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar essa tela aqui com você, que é a tela com o gráfico que tem aqui em relação à evolução da taxa de juros, tá? Então, olha só, a gente pode vir aqui, ó, e olhar todo esse histórico aqui. Onde nós estávamos? Estávamos aqui onde eu estou passando com a mão, em uma linha reta, em 13,75 de Selic. Agora ela caiu para 13,25, né, a Selic meta. O que eu quero que você entenda é que todos os participantes do mercado, eles não estão olhando para o que o Banco Central está fazendo agora. Eles entendem, o que eu falei no começo desse vídeo, que a taxa Selic, ela não é causa, ela é consequência. Que a taxa Selic é preço. E se todos os outros indicadores, eles permitem com que a taxa de juros caia, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter uma tendência de queda de taxa de juros. E olha como ela se comporta ao longo da história. Ó, manutenção, manutenção, queda, 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 alta, manutenção, aí queda, 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 sobe, manutenção, é assim que ela funciona. Então agora você precisa estar olhando para o que vai acontecer com a taxa de juros daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E todos os indicadores macroeconômicos nesse momento nos apontam que a taxa está numa tendência de queda. Então se a gente volta, por exemplo, aqui no nosso slide, e a gente vem aqui, ó, será que faz sentido pensar em renda fixa pré-fixada agora? Será que faz sentido pensar em renda fixa de inflação agora? Faz todo sentido. Mas, para longo prazo, não pode atrapalhar o teu plano. Então você está investindo, já tem a sua reserva, você montou um plano de alocar em renda fixa pré-fixado, se você tiver um horizonte mais longo, faz sentido. Mas eu quero mostrar uma coisa importante para você entender de uma vez por todas que a Selic de hoje não importa. Talvez você diga, ah, Thiago, mas se eu investir no pré-fixado agora, a taxa vai cair, eu vou fazer marcação ao mercado e vou ganhar dinheiro. você acha que só você que é o espertão, só você que é a espertona. Deixa eu te mostrar uma coisa. Para quanto que foi a Selic ontem? Para 13,25, certo? Portanto, a Selic Over foi para 13,15, beleza? Vamos lá no site do Tesouro Direto agora, que eu quero te mostrar. Olha o preço, olha a taxa,
do título prefixado hoje? 9,95. Hoje, a taxa está sendo negociada a 9,95. Por quê? Porque esse título vence em 2026 e, portanto, o mercado já entende que a taxa vai cair. Então, não acha que você é a pessoa mais esperta do mundo que vai se beneficiar disso agora? Se você estava pensando em fazer marcação a mercado com o título de renda fixa, o que é uma estratégia absolutamente válida e que eu pessoalmente gosto, não é agora que você tem que pensar nisso. Você tinha que pensar nisso aqui, ó. Quando a taxa estava aqui, ó, quando estava subindo, quando estava com expectativa de alta, porque a expectativa de alta já precifica os títulos mais caros lá na frente e, portanto, quando a taxa cair, esses títulos se valorizam. Agora, como a expectativa está de queda, olha aqui, o mercado já está precificando isso. E veja, eu não quero dizer com isso que você não deve olhar o cenário macro. Você deve olhar o cenário macro, mas não é a taxa de juros que você olha. Você vai olhar para aqueles outros indicadores que eu trouxe nessa apresentação. Quando eu falei de inflação, quando eu falei de câmbio, todos os cenários macros vão apontar para um direcionamento da taxa de juros. E agora é queda de taxa de juros que é absolutamente positiva, é absolutamente necessária. Mas se você me acompanha aqui mais tempo, você já viu vídeos meus num passado recente agora, de alguns meses para cá, dizendo a taxa vai cair em agosto, a taxa vai cair em agosto. Tá aí, caiu. Porque todos os sinais apontavam para isso. Não é porque eu sou gênio, não. A informação está aí, é só você entender um pouco mais sobre os indicadores e aí você toma uma decisão de investimento mais calma, mais clara, mais pacificada. Não sai correndo atrás de notícia para tomar decisão de investimento, porque a grande chance é que você vai mais perder dinheiro com imposto, com corretagem, do que ganhar dinheiro aí porque a taxa mudou. Quero reforçar que a redução da taxa de juros é absolutamente positiva e o cenário, o mercado olhando para a redução da taxa de juros, para o cenário de queda, traz já para os potenciais investimentos produtivos mais fôlego. Porque a gente precisa ter muito claro uma coisa, a taxa de hoje, ela reflete hoje e um mês. Quando uma empresa quer fazer um investimento para aumentar a tua fábrica, é um investimento para daqui 3, 4, 5 anos. De que adianta olhar para a taxa de hoje? Precisa olhar para o futuro. E, ao que parece, a taxa deve continuar caindo nas próximas reuniões. Conta aqui para mim se esse vídeo fez sentido para você, se deu para você tomar uma decisão mais calma, fazer um planejamento de investimento melhor e quero debater com você aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião, compartilha esse vídeo com a turma que trabalha contigo e a gente vai se ver em um próximo material. Tchau!